Sejam todos muito bem-vindos a este canal Mindala Televisão, que partilha na língua portuguesa conhecimentos e informações que ajudam a promover uma nova consciência para a humanidade. Estamos com a Karina Greco. Disse bem o apelido? Tá certo. Feito. Vamos falar sobre a apometria quântica. Vamos tentar perceber de que forma é que esta técnica nos ajuda também a trazer uma nova consciência ou melhorar a nossa performance enquanto mente, corpo e espírito. É verdade que esta técnica engloba estas três áreas? Engloba tudo. Eu vou começar pela definição do nome, do que significa apometria. Okay. Depois eu falo tudo mais. Apometria é uma palavra composta apo, que significa além, e metria, metron, medida. Então essa palavra eu poderia colocar que ela engloba basicamente o que a apometria em si como uma técnica terapêutica significa: ir além da medida. Ir além da medida do tempo, porque é uma técnica que permite o desdobramento ou a projeção temporal na linha do tempo, seja no passado, seja no futuro. Nos permite ir além das dimensões. Por quê? Porque eu vou trabalhar a parte física, energética, mental, emocional e espiritual das pessoas, e me permite ir além, né, de todo e qualquer conceito que me ajude a despertar justamente a consciência. Então eu acho que a palavra, o nome em si, ele engloba o significado. E o que é a apometria? Então, a apometria é uma técnica que, a partir dos procedimentos que usamos, podemos projetar nossa consciência usando o nosso pensamento para todo e qualquer lugar, espaço, linha do tempo e dimensões. Essa é a definição clássica da apometria. E o mais interessante dessa técnica é que as pessoas não sabem que todo mundo faz. Todo mundo faz apometria, porque é um dom que a alma, o espírito, ou a nossa consciência tem o poder de estar se projetando a partir dos veículos que a nossa consciência usa para todos esses lugares ou para todos os pontos na linha do tempo. Então, por exemplo, bem prático assim, se eu estou aqui agora e eu estou pensando no que eu fiz ontem, quem eu encontrei ontem, o que aconteceu, um fato qualquer que tenha acontecido ontem, a minha mente e o meu pensamento estão onde? Lá atrás. Ou seja, está num ponto de um passado recente, estou falando de ontem, da semana passada, e tudo aquilo que aconteceu naquele momento, vamos supor que seja uma coisa boa, vamos falar de coisa boa, um encontro de uma pessoa que fazia muito tempo que eu não encontrava, que eu gosto muito. Na hora que eu me conectar com esse momento, e eu pensar ou contar para alguém, ontem eu encontrei tal pessoa, e nesse momento toda a carga emocional, energética, frequencial daquela sensação, daquela emoção, vai passar a influenciar eu agora. Então, o princípio básico do trabalho de apometria é justamente esse deslocamento natural que nós fazemos. Só que a gente não coloca atenção nisso, faz naturalmente. A gente pensou, como pensa em coisas boas, também pensa em coisas não muito boas, normalmente não muito boas. Verdade. É verdade. Mas por que nós temos essa tendência quase natural de ir ao mal? Porque existe uma polarização dentro da nossa estrutura de sociedade, cultural, religiosa, e inclusive dentro do nosso campo, né, de energias polarizadas negativamente. Então, assim, a primeira coisa que naturalmente nós vamos colocar assim, o foco é no aspecto negativo. Dificilmente, por exemplo, quando eu tenho filhos, né, então eu ligo para alguém, pelo móvel, aí a pessoa não responde. A minha filha poderia estar dormindo, poderia estar tomando banho, poderia ter deixado o celular na mesa e ele está no quarto. Não, mas a primeira coisa que a gente pensa, aconteceu alguma coisa.
Ninguém fala, não, ela deve estar tomando banho, ela deve estar... Então, isso aí está arraigado. Isso faz parte de uma manipulação também que existe onde nós estamos. De todo que inconscientemente a gente absorve. Porque a gente absorve coisas ruins o tempo inteiro. Ou seja, para a gente estar com dentro de um campo de energia legal, de uma frequência legal, a gente tem que buscar muitas vezes os grupos de pessoas, tem que meditar, ou tem que ir para um lugar da natureza, como nós estamos aqui muito bonito, ou tem que meio que se isolar, porque normalmente, naturalmente, e lamentavelmente, o nosso planeta é um planeta polarizado negativamente. Então, por isso que a gente tem essa tendência a pensar. Bem, continuando na história da linha do tempo, tá? Eu só fui a uma situação recente, mas existem muitas coisas que estão gravadas no nosso inconsciente. Então, por exemplo, alguma coisa de infância. A pessoa não se lembra do fato em si, porque está dentro do inconsciente dessa pessoa, porém, talvez em algum momento essa pessoa escutou uma palavra, sentiu o cheiro parecido com aquela situação, até pode ser o cheiro de uma comida, de uma flor, ou pode estar assistindo um filme, ou pode estar lendo um livro, e aquilo ali, né, despertar como se fosse um dispositivo e levar essa pessoa a vivenciar, não o fato em si, porque a pessoa não vai se lembrar, mas a sensação de medo, pode ser, ou de um susto que a pessoa levou, ou qualquer coisa assim. Tá? Então essas são as nossas interações com a linha do tempo, e eu poderia ir mais longe ainda, que para quem não acredita em vidas passadas, eu poderia até entrar em histórias de vidas passadas. E essas cargas, essas frequências, essas memórias, elas ficam presas no nosso campo de energia. Mas é alguma coisa que está aqui à nossa volta? Está à nossa volta. E é inevitável. Não adianta a gente fugir, porque faz parte. Nós temos uma carga ancestral. Muitas vezes a gente não passou por situações ruins, mas meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, isso passa no DNA. Então, muitas vezes a gente vivencia coisas, tem medo de coisas sem saber por quê. E nem sempre são coisas que experiências que nós tivemos. Então, essa linha do tempo na apometria, seria além da linha do tempo, do espaço, das dimensões, é uma dos focos mais importantes. Porque se eu posso me conectar com uma situação difícil, uma situação ruim, negativa, tá? E eu posso pensar naquilo, ou posso inconscientemente sentir tudo aquilo que aconteceu, eu tenho o poder de transformar isso aí, de transmutar, de cortar a minha ligação com isso ali. E a gente faz isso. Isso é uma das grandes técnicas que a gente usa, que é uma técnica que se chama despolarização dos estímulos da memória. Mas isso como é que acontece? Ou seja, como é que conseguimos desprogramar ou criar ali um corte? É com palavras, é com sons, com gestos, com toque? Pode ser com toque, pode ser com palavras, pode ser com frequências, pode ser... E aí que entra a diversidade, porque cada pessoa se adapta a uma situação diferente. Então, tu tem a pessoa que é consciente daquilo. Então, a pessoa, sendo consciente de que ela está conectada com uma situação do passado, tal, aí a gente pode usar, né, que ela sabe que aconteceu aquilo, e trabalhar isso, né, de uma forma mais concreta. Mas muitas vezes as pessoas têm medos e situações que nem sabem de onde que vem. Então, nosso trabalho não está em buscar e cutucar aquele medo, de onde que ele vem. Ah, você está com medo disso, por isso, porque aí a gente estaria de alguma forma alimentando e conectando mais essa pessoa. Mas esse medo representa uma carga dentro do campo da pessoa de energia. Então a gente vai identificar essas cargas e limpar o campo. Então aí entra os campos de força que a gente constrói com a nossa energia, entram as mandalas, as frequências que a gente trabalha, e entram, né, as técnicas da apometria, justamente, que eu passo nas formações, que nos ajudam a cortar tudo isso. E uma das técnicas que eu estava falando, que é essa desprogramação, que se chama despolarização dos estímulos da memória, que foi o Dr. Lacerda, a pessoa que trouxe essa técnica lá pelos anos 60, que ele atua basicamente na área cerebral, dos dois hemisférios cerebrais, em uma despolarização. Então, são muitas técnicas, na verdade. E aos poucos a gente vai diminuindo essa conexão, cortando essa conexão, e seja o que a pessoa tenha, acaba. Então, permite, obviamente, a gente conectar a pessoa, e vamos lá para o futuro agora.
Então, o que acontece? A gente, quando está pensando, amanhã eu tenho que ir lá não sei aonde, eu vou fazer uma prova, né? Começa aquela ansiedade, aquela coisa, né? Que a gente tem que fazer aquela prova. Na hora que estamos pensando naquele momento, a gente já está lá. Então, o desgaste mental existe a partir do momento que eu começo a pensar, eu faço essa prova 1000 vezes até chegar na prova. Por isso que se chama pré-ocupação. Então, o que a gente faz nesses casos? Por exemplo, a gente vai construir uma imagem, vai levar a pessoa a uma situação, a gente constrói, porque a gente pensa, visualiza, imagina. Quem não se imagina, às vezes, uma situação, um encontro com uma pessoa, ou numa viagem, ou até uma prova mesmo. Todo mundo tem poder de imaginar. Não tem um ser humano que não tenha esse poder de imaginar. Então, vamos imaginar, vamos direcionar essa imaginação para uma coisa boa, uma coisa legal, que permita a pessoa construir um momento da prova onde ele vai estar tranquila, onde ele vai conseguir responder todas as questões que essa pessoa tem, onde ela vai sair bem sucedida nesse trabalho, enfim. Então a gente vai indo e vai viajando por essa linha do tempo. E quando eu falei nas dimensões, por exemplo, eu falo porque cada uma das nossas estruturas que a nossa consciência usa, né? Ela vibra em uma frequência diferente, ou seja, em uma dimensão diferente. Então, quando eu vou trabalhar a parte mental, digamos, de uma pessoa, vou estar trabalhando dentro de um plano dimensional X, Y, D. Quando eu vou trabalhar o aspecto espiritual, eu vou estar trabalhando em um plano dimensional X, Y, K. Aí vou fazendo esse trabalho assim. Então é muito amplo, por isso que acho que, voltando ao primeiro conceito, é a palavra apometria, apo, além, metro, medida, além da medida de tudo. É fantástico, porque dá uma versatilidade, dá um poder de criar. Então, quem gosta de criar, cria metodologias, cria trabalho, ajeita dessa forma, trabalha com a pessoa da outra forma, e eu coloco sempre nas formações que a pessoa tem essa liberdade para fazer. Tem essa liberdade e tem esse poder, porque a pessoa tem esse dom. Todo mundo pensa no que foi, todo mundo pensa no que vai ser, todo mundo atinge níveis espirituais, nível mental, nível emocional, ou seja, não tem segredo absolutamente nenhum. É simplesmente se tornar consciente e identificar os diferentes campos que a gente trabalha. Se está trabalhando no passado, se vai para o futuro, se é o mental, se é o emocional, porque o restante já está feito. Então é muito simples ao mesmo tempo. E quando tu tira esse misticismo que a pessoa tem que ser sensitiva, ou tem que ser médium, aí a pessoa se sente mais à vontade e se abre para uma percepção natural. Porque é natural. Só que, claro, a gente vem secularmente sendo esmagada nessas nossas percepções, né? De que qualquer coisa que a gente tinha além, no mínimo já foi queimado. Enfim. Quando falava, Karina, nessa parte mais espiritual, por exemplo, já vamos à parte quântica, não é? Porque a apometria é verdade. Também, neste caso, também você incorporou a parte quântica nela, não é? Mas antes disso, e continuando aqui neste foco, a parte espiritual trabalha-se da mesma forma que a mental, ou seja, quando nós visualizamos, por exemplo, estamos na parte mental, não é? No passado ou no futuro. A parte espiritual também é assim? Também é passado e futuro? Ou É igual, é basicamente a mesma coisa, só que eu vou focar a minha frequência para um outro patamar de energias. Mas é igual, é com o mental que a gente atinge o espiritual. Então, basicamente, nossa ferramenta que nós temos aqui é a mente. É a mente que ela consegue direcionar a energia que nós temos, direcionar a energia cósmica e até o próprio pensamento. Mas aí, ou seja, antes nós íamos à memória, não é? A uma memória, seja nossa memória ou não, dentro do nosso campo mórfico. O espiritual também é memória? Também é memória, porque a gente separa muito o espiritual. Mas, na verdade, o espiritual é um corpo, uma estrutura que ela vibra em frequências muito sutis, em energias muito, digamos assim, leves, que a gente não consegue perceber. Mas são sentir?
mas está no sentir. E esse corpo espiritual está com a gente agora. Não está separadinho, assim, sentadinho em algum lugar. Porque a gente tem essa mania de uma consciência superior, de um corpo espiritual, do espírito estar, não sei, na esquina lá e eu estar aqui. E não é assim. Digamos, ele não está sendo manifestado plenamente aqui porque ele não tem como ser fisicamente. Na verdade, a parte física do meu espírito é essa aqui. Ele está usando, né, a minha consciência está usando essa estrutura física material para se manifestar dentro de uma dimensão material. Como ela também usa uma estrutura astral para poder estar dentro de um plano astral, que é o plano dos sonhos, onde a gente sai quando dorme. Ou usa uma estrutura mental para estar presente dentro dos planos mentais. E, pela sua vez, espirituais, para estar e ser dentro desse plano espiritual. Mas isso está tudo meio que encaixadinho na gente aqui. Está junto. Então, eu tenho essa parte física, palpável. Tá? Se eu não tivesse uma consciência aqui dentro, eu não poderia estar falando. Se meu espírito não tivesse conectado, porque assim, os conceitos espírito, consciência, alma, às vezes as pessoas confundem. Tá? Então cria uma série de confusões. Eu primeiro. E é questão semântica, de semântica mesmo, não é que seja conceitual, é semântica. A gente chama a mesma coisa por diferentes nomes. Então, teu ser espiritual, ou tua consciência, ou tua essência, ou tua consciência superior, praticamente a mesma coisa chamada de diferentes formas. Então, eu dentro do trabalho, eu chamo de consciência, para meio que para unificar um conceito. E nós temos essa consciência que se manifesta em diferentes realidades, em diferentes dimensões, em diferentes corpos. Quando a gente começa a entender como funciona aqui, eu estou aqui, a minha consciência física está aqui, está falando, está sentindo, está... Se eu fosse dormir agora, por exemplo, tirasse um cochilo, o que acontece com a minha consciência? Provavelmente vai usar um outro veículo, que é aquele veículo que a gente desdobra no astral, sai em projeção, que não se lembra nada mesmo, né? Mas às vezes tem uns lampejos, tem umas imagens do que acontece nesses momentos e tal. Ela está usando o quê? Um outro corpo, um corpo astral. E o mental, ele interage o tempo inteiro. Porque minha consciência, por exemplo, eu te falava, se eu estou pensando no ontem, a minha consciência está projetada ali, nesse ontem. E se eu estou pensando daqui a uma semana, ela está projetada. Isso é pura quântica. Porque isso são os conceitos quânticos de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Porque uma das pisadas mais fortes que tem a quântica é que passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Só que o nosso cérebro não consegue entender isso, dá pane quando tentamos compreender aquilo. Mas dentro de um conceito mais universal, dentro de um conceito quântico, é literalmente isso. É como se fosse uma TV com muitos canais, com vários filmes, milhões, trilhões, milhões, quadrilhões de filmes ao mesmo tempo passando. E tu vai sintonizar, vai mudar o canal que tu quer mudar. Então, basicamente, assim, uma explicação bem tosca mesmo, seria isso ali, tá? Então, o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, ele simplesmente é um corpo mais sutil, de frequência mais elevada, que talvez não esteja tão contaminado como estão nossas estruturas mais densas e físicas, onde a gente pode encontrar muito mais uma conexão com conceitos de abstrato, com os conceitos do divino, do absoluto, do infinito, aquelas coisas todas bem que a gente busca. O ser humano tem uma coisa natural de buscar aquilo divino. Não importa aonde ele vai buscar, se na natureza, em Deus, em que seja. Tá? Então, esse corpo espiritual é a referência mais próxima, de alguma forma, que nós temos dessa conexão. Tá? E, claro, essa conexão hoje está comprometida, né? Por muitas situações, questões que a gente vai, já sabe, historicamente, nas nossas vidas e tudo mais. Porém, nesse despertar, né, de consciência, a pessoa começa a buscar isso novamente, seja na natureza, seja nas terapias, seja nos novos conceitos, enfim, eu acho que as coisas estão acontecendo para esse alinhamento de todos os corpos e uma única consciência. Eu acho que aí a pessoa vai entender perfeitamente o que é a quântica mesmo, o que é ser, estar em todos os momentos e nessa multidimensionalidade que nós temos.
que nós somos seres totalmente multidimensionais e multitemporais. Ou seja, nosso poder de expansão é muito grande. Às vezes as pessoas me olham assim, como está me olhando ela. Mas é mesmo, a gente tem isso. Que talvez a gente use um 3, 4% dessa capacidade, tudo bem, mas a gente tem essa capacidade. Então, qualquer técnica, qualquer terapia, qualquer coisa que a pessoa faça para se trabalhar, não importa qual seja, porque todas são boas. Hoje, às vezes, as pessoas brigam, né? Porque isso funciona. Todas elas vieram para ajudar nesse despertar. E para que a pessoa aumentasse mais a sua capacidade de perceber o universo de outra forma e se libertar das coisas que atrapalham, que a gente carrega, culpa, medo, mágoas, tristezas, que são as coisas que não deixam as mochilas, que não deixam a gente andar. Então, assim, a apometria foca muito nisso. Me dá tua mochila, essa aqui não serve, essa aqui também não presta, essa aqui está muito pesada. E às vezes a pessoa puxa a mochila, não, é minha. Não deixa. Sim. Não, vamos tirar. Não, mas é minha. A pessoa pega aquilo. É muito interessante, mas os resultados são muito bons. Muito bons. Muito bom. E já falamos um pouquinho da quântica, não é? Já introduzimos aqui na... praticamente todos os conceitos, já comecei falando de quântica. Mesmo porque se eu tivesse começado a falar tradicionalmente, eu falaria de uma vida passada. Isso seria um conceito tradicional. Porque a gente acredita em vida passada, mas na verdade não é vida passada. Quanticamente falando, ela existe agora, aqui, nesse momento. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E mesmo porque esse conceito de vidas passadas, dentro da apometria quântica, já é diferente. Porque existe como uma memória dentro de uma estrutura chamada DNA, que considera como a nossa nuvem. Uma grande nuvem. Cada pessoa tem sua nuvem e as informações, às vezes... Ou, como também eu falo, a caixinha Pandora, né? A caixinha Pandora abre... Uau, que é isso aqui? Esse sentimento, essa coisa, não sei de onde que veio. O que a gente faz normalmente? Bota a culpa. Foi a outra pessoa, ou foi alguém está mandando uma energia ruim para mim. Está tudo dentro da gente. Tá? Então, quanticamente, mesmo os conceitos quânticos, é isso. A apometria abre-se para esses conceitos de multidimensionalidade, das dimensões, as várias dimensões das teorias das supercordas, que fala já que são 11 dimensões, para as teorias do tempo, principalmente, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, e para a movimentação de campos de energia, que eles chegam na velocidade do pensamento, apenas direcionados. A gente basta só direcionar, pensar que aquilo vai chegar. A gente está cansado de saber. Coisas. Mas é verdade que as pessoas que, por exemplo, não estão no mesmo alinhamento que nós, no mesmo despertas, por exemplo, podem causar limitações ao nosso desenvolvimento ou não? Podem a partir do momento que tu tenhas aquilo dentro de ti que faça ressonância com aquilo. Eu vou te dar um exemplo, isso é uma coisa muito trabalhada. Por exemplo, digamos que todos nós carregamos dentro de nós mesmos aqui raiva, né? Todo mundo tem. A raiva não é ruim, porque às vezes uma situação que me leve a despertar uma raiva pode fazer com que eu me movimente, faça um movimento que eu não estava conseguindo fazer. O problema são os extremos e a polaridade que a gente vive no planeta, que não é uma pitadinha de raiva, não, é quando a coisa é feia. Normalmente as pessoas têm muita raiva, mas vamos supor que eu tenho uma carga boa de raiva. É óbvio que se entra uma outra pessoa que também tem a mesma carga de raiva, vai acontecer uma ressonância inevitável. E talvez essa pessoa fique com raiva ou demonstre uma raiva e eu sinta aquilo. E eu atribua a essa situação como que a pessoa está me atrapalhando, está com raiva de mim. E essa raiva não deixa que eu faça isso, faça aquilo, faça o outro. Agora, se eu não tivesse nada, que é utópico, né? É uma coisa utópica, mas vamos supor, para entender. Se eu não tivesse nada de raiva dentro do meu campo, informações de raiva, situações passadas com raivas, enfim, a pessoa poderia estar na minha frente tendo um ataque de raiva que aquilo
Não era meu. Não era meu, eu iria olhar aquilo e não iria me atingir. E quando são pessoas que nós sentimos que elas são um peso para nós, que de alguma forma sentimos que essa pessoa não nos deixa progredir na nossa evolução ou para essa conexão maior? Às vezes acontece, tem pessoas que literalmente elas tornam-se um peso para nós. E a gente, quando são pessoas próximas, por exemplo, que a gente tem um vínculo emocional, às vezes até são responsabilidades nossas que não deixam. E é um fator real. Então, por exemplo, vamos falar da família, que é o que normalmente acontece. Pode ser que numa situação familiar, um membro de uma família, alguém da família, torne-se um peso e acabe atrapalhando de alguma forma toda a movimentação familiar. Isso, lamentavelmente, acontece. Né? Acontece. Agora, quando a pessoa, vamos supor, se torna um peso, mas materialmente não existe uma responsabilidade, ou seja, a pessoa não depende de mim, pode ser um amigo, um relacionamento, ou alguém assim que não é necessário estar com a pessoa, nem eu ter responsabilidade por essa pessoa, ali entra mais um processo interno de culpa ou de algum padrão de pensamento que eu tenho que essa pessoa, do jeito que ela não deixa que eu faça, mas na verdade são espelhos que a gente tem, que vai se olhando e que na medida que se trabalha internamente, né, que diz, não, esse problema é da pessoa, não é meu. É difícil, né, porque falar é muito fácil. Falar é fácil, fazer é muito difícil. Então, assim, na medida que a gente vai se trabalhando e se libertando dessas mochilas de culpa, vai vendo que não, que isso é processo da pessoa e que eu posso ajudar também a pessoa, não deixo para lá, mas ao mesmo tempo também não carrego a mochila dela. Eu posso até ajudar a tirar a mochila, mas não carrego. Então aí a coisa começa a aliviar. E aí a gente trabalha muito isso com corte de laços. Sabe os laços que a gente tem com as pessoas? Por exemplo, o mais conhecido laço, a união, esse elo, esse fio que nós temos é uma mãe com filho. Um cordão, né, que são cordões, o cordão dele. Umbilical. Tem vezes que a gente diz assim, nossa, essa pessoa não cortou ainda seu cordão com a mãe. Então são formas, né, que a gente tem de falar, mas que literalmente o cordão nessas situações, quando a gente percebe isso... E quais são os sinais? Esses apegos, por exemplo, assim, a mãe que o filho já tem 40 anos, por exemplo, e a mãe está preocupada porque o filho arranjou uma outra namorada e não casou ainda, ou porque não sei o quê, porque está no trabalho tal, porque está no trabalho e está preocupado com o que come, com o que não come, coisas que... Isso é sinal tem muitas situações assim. Mas né? isso é sinal que existe esse... É sinal que a mãe tem uma dependência emocional. Então a gente diz assim, a pessoa não cortou o cordão, ou a mãe ou o próprio filho que não sai de casa, depende da mãe para tudo. Mas também há casos que eles saem de casa, mas continua... O elo continua. Sair fisicamente é uma coisa, ficar ligado pode estar na China e outro lá e estar conectado, porque um elo é energético, o físico foi cortado na hora que nasceu a pessoa, né? Então, mas isso permanece por questões emocionais, padrões, sei lá, uma série de coisas. Então, literalmente, energeticamente, se tu tivesse uma visão que tu pudesse olhar as pessoas assim, no outro nível, no nível energético, vocês estariam vendo um monte de fios que nos unem, alguns coração com a pessoa, alguns mentais, são fios energéticos, energia, conexões. Agora nós estamos interagindo na nossa mente, porque nós estamos fazendo uma parte mental de aplicação, tá? E também de coração, aqui estamos interagindo nessa história. Mas se eu estivesse brigando com ela, já existiria uma outra ligação, existiria uma ligação mental, do plexo de poder. Ou seja, a gente pode mapear para quem tem uma visão, uma percepção. Esses laços são terríveis, porque eles inevitavelmente a gente cria e quando corta tem outros, e muitas vezes a gente não tem uma uma consciência assim, dos processos familiares, de relacionamentos, a gente acaba mergulhando nisso. E tem assim, o grande, assim, se eu vou te falar assim, o que eu atendo, o que eu trabalho com as pessoas, no hospital da Universidade de Santa Catarina, eu poderia fazer um levantamento e te falar assim, que um percentual muito grande de pessoas vem por problemas de relacionamento, sejam familiares, seja nesse peso que carrega de não sei quem, do outro lado, da mulher, do marido, do
do filho, do outro, daquele amigo, e que coloca essa situação assim, e por culpa disso que eu não consigo fazer o que eu quero, ou não consigo evoluir espiritualmente, a pessoa não deixa evoluir, a pessoa atrapalha, porque não vamos negar que atrapalha, mas não é que não deixe. Tá? Então, assim, a gente tem que assumir um pouquinho também a nossa própria responsabilidade nesse movimento. Na hora que a pessoa pede ajuda, já está, 50% do caminho está andado, porque ela se torna consciente de que ela está precisando dessa ajuda para poder afastar essa situação, na verdade, equilibrar essa situação. A gente equilibra, não afasta ninguém, equilibra. Tu pode continuar morando, seja um irmão, por exemplo, seja alguém da família, e aquela pessoa deixou de ser um peso para ti. Acabou, tá junto, tá numa boa, equilibrou. Isso também, muitas vezes a gente consegue. É bem legal, esse aí é um trabalho bem legal também. Sim. Que eu gosto muito de fazer. E como é que seria, por exemplo, uma questão prática, um vínculo que não é de dependência entre uma mãe e um filho? Seria livre, seria um vínculo livre, por exemplo, bem coisas práticas, por exemplo, a filha diz, eu quero estudar, vou mudar de cidade para estudar, e eu quero fazer tal faculdade, tal coisa, e a mãe livremente dar esse apoio, entender que a felicidade da filha está naquilo e apoiar aquilo, não atrapalhar, porque às vezes eu sou mãe também, a gente atrapalha em vez de ajudar, mas o pior não é a consciência, a parte consciente, e sim o inconsciente que atrapalha. Então, tem um caso bem interessante assim, de uma menina que ela saiu de uma cidade para outra cidade, ela queria fazer uma faculdade que a mãe não achava legal, família, a mãe e o pai, e lá no Brasil tu precisa fazer uma prova que se chama vestibular, que tu tem que fazer aquela prova, senão tu não entra na faculdade. E é difícil, porque as vagas são poucas e a procura é muita, então tem que estudar muito e tem que esperar um ano para fazer a prova, se tu não passa na prova, aí no outro ano e assim vai. Então a menina veio para ser atendida, e contou assim que quando ela falou que ia sair da cidade, a mãe alugou apartamento na cidade, deu maior força, ajudou ela, falou que sim, que dava apoio, que tal, que não sei, todas essas histórias. Só que a menina, uma aluna boa, excelente, ela não conseguia passar. E não passava. E passaram 3 anos assim. E aí ela queria desistir daquilo. Ela estava trabalhando, fazendo outras coisas, mas ela queria desistir porque falou, vamos voltar para casa. E aí ela veio um pouquinho antes da última tentativa dela, veio para ser atendida na universidade lá, e contou a história assim, falei, tu vai ver que isso aqui é coisa da mãe, porque a experiência da família, a experiência a gente já saca a história, não porque ela quer, é uma coisa inconsciente, muito forte. Claro. Aí eu fiz 3, 4 perguntas para a pessoa, e eu falei assim, traz a tua mãe aqui, a presença dela, pensa nela. Então o que a gente faz? A gente tenta cortar os laços energéticos, emocionais, mentais. Isso como batalha. Isso como é energia, como te falar assim, a gente consegue criar campos dentro da apometria, mentais e energias para isso, a gente tem como cortar, como diluir, como transmutar, como limpar esse campo. E a pessoa foi limpa perfeitamente, aí passou uma semana, passou 15 dias, essa pessoa foi para a prova e passou na prova. Finalmente passou. Tá, ela ficou, se formou, depois já faz um tempo. Então, isso são situações onde literalmente os pais atrapalham. Eu estou falando de pai e filho porque é mais comum, tá? Mas pode se dar em outras situações. A questão é que nós não sabemos. Ou seja, nós... Não sabe, essa é a questão. A gente não sabe. Essa caixinha Pandora que eu falo. Então, a gente não sabe. A gente tem consciência de 3 a 4% do que nós somos. Os 96, 97% restantes estão dentro do nosso subconsciente e inconsciente. Então, como lidar com isso? Como tu julgar uma pessoa que faz alguma coisa se tu não sabe se a pessoa é consciente daquilo? É muito complicado.
Então a gente tem que se ajudar aqui, tem que entender. A maior das ajudas é a compreensão e o conhecimento. Compreender a pessoa, entender que essa pessoa vai saber por que traumas passou, vai saber como ela foi criada pelos pais, vai saber o que ela viu na infância que ela nem sabe, que marcou esse comportamento, vai saber o que ela passou durante a adolescência, vai saber o que ela traz da sua linha ancestral. Sei lá, a gente não sabe. Então, a gente vê uma atitude, não acha boa, acha ruim, ou diz que está fazendo alguma coisa contra nós, mas tem um porquê aquilo. Então, no momento que tu entendes, compreendes, e nesse momento tu corta toda e qualquer situação, porque entra outra frequência, outra energia, né? Que não é nem o perdão, é uma misericórdia, uma compaixão, uma compreensão daquilo. Então já não mais começam as coisas a te atingir e tu ao mesmo tempo te tornas consciente que tu também tem a mesma coisa, que tu tem traumas, que tu foi criado de uma forma, que tu é igual a tua mãe, que tu tem coisas de teu pai, que tu de teu tataravô, que depende da cidade onde tu nasceu, do país, da cultura. Então tu não pode te condenar porque tu fez aquilo, ou aquilo foi um erro, ou alguém falou para ti. Ah, Sara, aconteceu, vamos tentar ajeitar aqui as coisas, mas não te cobrar. Então, a pessoa começa a menos mochilas de cobrança. Vai se libertando, vai ser essa famosa libertação. Essa famosa libertação e despertar de consciência. Entende? Vai ser libertado. O mundo começa a ficar azul. Apesar que está um caos, mesmo, que a coisa não está fácil, a gente começa a ver as coisas, fica azul. Começa a entender. E aí começa a interagir com as pessoas, tenta nos envolver nos processos que a gente vê que são complexos. Se pode ajudar, ajuda. E se vê que não pode ajudar, não ajuda, sem culpa. Porque a gente não veio aqui para salvar a humanidade. A gente não pode, eu não tenho condições. Eu posso fazer no micro espaço que eu estou. E o mais importante, mesmos, não é? E o mais importante desse microespaço é tu mesma, eu mesma. E a quântica está nisso. Se eu transformo o meu campo quântico e equilibro ele, aonde eu entre, eu já estou equilibrando esse campo. Só pela presença. Então, em todo momento da apometria, a gente vai além da medida, sim, tá? Mas a gente vai além da medida interna também, sabendo que os grandes portais de conexão estão dentro da gente, não fora. As dimensões mais importantes espirituais, os conceitos de ascensão, de libertação, estão tudo dentro. É claro que a gente precisa de ajuda de fora, de coisa, tem que despertar o intelecto importante, a cultura é importante, o conhecimento é importante, mas tudo isso voltado para um autoconhecimento, de querer poder ser melhor, ou seja, ser o que a gente é na essência. Esse eu acho que é o grande despertar, o grande propósito de estar aqui. E não é fácil, porque a gente está num meio que não é fácil. Eu sempre brinco com meus alunos e falo, tudo bem, se eu estivesse num templo budista, ou tibetano no Himalaia, e eu estivesse comendo arroz integral todos os dias, por exemplo, e não tivesse contas para pagar, eu não tivesse crianças para cuidar, não tivesse situações familiares para resolver, eu estaria vibrando na luz e no amor, fazendo assim, oh. Mas a gente não está naquele lugar. A gente vive em um mundo totalmente conturbado, cheio de influências o tempo inteiro, com mil coisas para pensar, mil coisas para fazer, responsabilidades. Talvez o desafio dos grandes mestres tenha sido estar, embora exatamente. Que Jesus não esteve, mas o desafio atual se calhar é esse, é integrar essa espiritualidade. Exatamente. O grande desafio é tu fazer Om no meio do caos. E continuamos. E continuar. Gratidão, Karina, por esta partilha. Espero que seja uma de muitas. Com certeza vai ser. Temas não faltam. Não, assunto não falta. A gente pode falar muita coisa. Que bom. Com certeza absoluta. A todos vocês que nos acompanham, as recomendações ou os pedidos de sempre. Se gostou deste vídeo, coloque gosto. Se ainda não subscreveu o nosso canal, é uma ótima oportunidade para o fazer, já que ao fazer esses pequenos gestos impulsionam estes conteúdos. Da minha parte, eu despeço-me e até breve.